Boa noite. Oi, gente. Boa noite. Estão me ouvindo? Faz um joinha aí para mim, por favor. Se tiver tudo bem com o som, já convidei a Ju, daqui a pouquinho ela deve estar entrando. Precisa aguardarem uns minutinhos, né? As pessoas entrarem. Hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a educação da personalidade. Legal, Nick, tá bom o som, então. Só esperar agora. Olha aqui a Ju. Daqui a pouquinho ela deve estar entrando. E... Olha lá. Tá chegando. Tá ao contrário aqui, peraí, ô Jesus. Tem alguma coisa diferente aí, Ju. Peraí. Agora A sim. câmera tava ao contrário. Normal, acontece. Eu também estava aqui, sabe, não aparecia para eu começar o vídeo ao vivo e ficavam aparecendo os filtros, né? Aí eu me lembrei de uma live que eu assisti, foi muito engraçado, gente, rapidinho para contar. Eu assisti a uma live que era uma educadora, sabe, falando sobre os temperamentos também. E aí ela estava usando o celular da filha dela. Só que a filha dela, uma adolescente, ela colocou lá um dispositivo que depois das 20 horas bloqueia o Instagram da menina, né? E quem tem a senha para desbloquear é o pai. Mas elas não se deram conta que isso ia acontecer durante a live. Então, bloqueou o Instagram, interrompeu. Nisso veio o pai para desbloquear, mas ela estava usando um filtro, né, nessa live. E esse filtro tinha uns cílios, assim, a coisa mais linda. Aí entra o pai da menina, né, e com aqueles cílios maravilhosos. Foi muito engraçado, né, porque ele ficou ali corrigindo e todo mundo vendo aqueles cílios ali do filtro. Foi ótimo. Mas isso é interessante, porque é a vida real, né, Lu? É a vida real. Eu acho que o legal das lives Né? assim, é que elas sejam, né, tragam um conteúdo muito bom, né, produzam um conteúdo de qualidade, que ninguém tem tempo para perder nessa vida, né? Mas esses imprevistos assim que acontecem, eu acho que tornam as coisas mais leves, né? Porque é tudo ao vivo mesmo, não tem edição, né? Pode dar tudo muito certo. E pode também acontecer umas coisas erradas, né, Ju? E esse dia foi engraçado, porque realmente ele ficou assim com cílios maravilhosos, né? Agradecer aí quem já está entrando, né, Ju? E para a gente não perder tempo da nossa conversa, né? Porque tem muita coisa. Ontem quase que eu disparo lá e passo de 1 hora, né? Que é o tempo que a gente tem para essa live. Oi para todo mundo que está entrando. A Suelen Donato entrou agora, gente. Maravilhosa. Na quinta-feira que vem, dia 22, dia 15, desculpa, a gente tem uma live, né? Vamos falar sobre alimentação saudável para as crianças durante essa pandemia aqui. Ó, as crianças só pensam em comer. Então, muito boa noite para todo mundo que está entrando. Eu queria rapidinho, gente, fazer uma coisa que a Ju falou para eu não fazer, mas eu vou fazer, porque eu acho justo e correto, né? Ontem eu fui, então, dar uma olhadinha lá no vídeo que ficou gravado, né? Então, quem perdeu a live de ontem sobre a pandemia pode acessar tanto no Insta da Ju, no meu, no seu você já conseguiu também, Ju? Deixar lá? Não, ainda não, ainda não consegui pôr. Tá, mas está lá no meu e está também no Facebook, né? No meu Face, para vocês, né, poderem assistir. E eu fui olhar um pouquinho do vídeo para ver como que tinha ficado, né? Eu tenho muito esse hábito, não sei se vocês também
por exemplo, ouvem os áudios que mandam no WhatsApp, eu faço isso, né? Eu ouço para ver se eu falei tudo, se ficou bom, se ficou claro. Eu fui dar uma olhadinha no vídeo e aí eu vi, gente, que na verdade eu fiz uma inversão ali, né, no calor do momento, falando, e eu quero fazer essa correção aqui com vocês. Eu e a Ju, de fato, a gente foi conversando bastante o ano passado sobre N coisas, mas a ideia de transformar isso em lives e conversar com as pessoas foi da Ju, não foi minha. Ontem eu falei assim, eu falei assim para a Ju, Ju, vamos falar disso para as pessoas, e não é verdade. A Ju que me mandou uma mensagem, né? Acho que aquele dia ela empolgou, estava com o conhecimento saindo aí por todos os lados, né? E aí ela mandou mensagem, Lu, o que você acha de a gente fazer umas lives? Eu acho ótimo, só que depois eu falei, Deus, como que faz isso? Então, assim, só para ficar acreditado para a pessoa certa, gente, que esses momentos, essas lives partiram dessa mente aí, linda, da Ju, eu só topei, tá bom? Bom, Que temos ótimo que aí. você topou. Então, né? Vou topando, aí depois pensa como vai fazer, né, Ju? Então, assim, Pois é. amores, o pessoal tá entrando, né? Colocando coraçõezinhos, curtindo. A gente pede também, né? Se vocês estão achando legal essa temática, estão com, né? Acharam legal a live de ontem, como foi conduzida, que vocês, então, encaminhem, né? Compartilhem com outras pessoas que vocês acham que podem se interessar por essa temática da educação da personalidade. Embora eu ache, assim, impossível alguém não se importar com isso, com esse tema, né, Ju? Alguém não ter a curiosidade de falar, nossa, o que é esse negócio de educar a personalidade? Como assim? As pessoas nascem daquele jeito, né? Isso pode ser educado? É possível você educar a personalidade? E a gente usa muito esse conceito, personalidade, né? Para dizer, por exemplo, fulano tem muita personalidade, né? Beltrano tem uma personalidade assim mais fraca. Então, assim, Ju, eu entendo que são colocações equivocadas a respeito do conceito de personalidade, né? Então, eu gostaria que você Sim. iniciasse falando desse conceito de personalidade. Tá, é justamente isso, né? Na verdade, o que as pessoas comentam geralmente é sobre o temperamento da pessoa, né? Que é o que nós falaremos amanhã, né? Sim. Mas já vamos deixar aí um convite e curiosidade para que as pessoas queiram conhecer um pouquinho sobre esse assunto também. Então, o que chama de fato atenção, né, no comportamento em geral é o temperamento. Então, falando, aquela pessoa tem muita personalidade, na verdade ela tem um temperamento forte, né? É uma pessoa expansiva, né? A gente vai falar sobre isso amanhã. E a personalidade, na verdade, ela é uma junção de várias coisas, né? E o temperamento faz parte disso. Então, vou usar um exemplo para facilitar o entendimento. Vamos pensar assim, num pano de bordado. A Di já tá aí, ela vai entender o que eu tô falando, né? Então, um pano, né? Tem vários tipos de pano, não é verdade? Tem pano que é seda, tem um pano mais ríspido, né? Mais grosseiro, né? Um pano de algodão, né? E assim por diante. Tem vários tipos de pano, né? E o pano é a pessoa, né, que já nasce com uma carga que ela traz hereditária. Então tem tanta questão biológica, né, como também tem a questão da família, né, a questão dos antepassados, né, das coisas que a gente traz dos nossos antepassados, né, tem a questão espiritual também, né, então quando a gente fala do pecado original, então todas essas tendências, né, concupiscências, né, vêm junto nesse tecido que é a pessoa, né, e o temperamento. Então nós já nascemos no momento da concepção, isso já acontece, esse tecido já se forma, já é de fato, né, aquilo já é a pessoa. E aí então a gente vai pegar uma linha, né, essa linha para poder fazer um bordado, né? E essa linha são as coisas que aparecem para a gente. Então, pensa, a gente vai fazer um bordado, a gente lá tem diversas opções de linha. Aí eu tenho uma linha azul, eu tenho uma linha vermelha, tenho uma linha amarela, né? São as circunstâncias, né, que vão se apresentando. Aí eu pego uma agulha, essa agulha é aquilo que eu tenho de faculdade, de potência, né? Como assim potência? Né? Então eu tenho dentro de mim
várias potências, aquilo que eu tenho como desenvolver, né? A gente pode pensar em habilidades, a gente pode pensar em aptidões, né? Então, a agulha são essas faculdades que já estão dentro de nós. E ela vai pegar essas linhas que se apresentam e ele começa a fazer um bordado, né? E a personalidade é justamente o bordado. É aquilo que se apresenta, é aquilo que aparece, né? Então, a personalidade, ela se desenvolve a partir das relações e das interações, né? Então, a gente pode dizer assim, olha, eu sou eu e as minhas circunstâncias. Então, a gente não pode negar, né, a nossa história. A gente não pode negar a história da nossa família, né? Então, eu, por exemplo, que sou psicóloga, trabalho com psicoterapia, né? Eu trabalho, antes de começar qualquer desenvolvimento terapêutico, né, com o conhecimento da história. Né, eu peço um relato de vida, eu faço um genograma onde eu peço mesmo que a pessoa me fale sobre a família, sobre os, né, os avós, sobre os tios, sobre os primos. Né? Isso tudo é importante para eu conhecer de fato aquela pessoa, né? Para eu conhecer de fato aquela personalidade. Pode falar. E é por isso também, né, que diz que realmente para dar certo a terapia, você não pode ir com um terapeuta que já conhece a sua história, né, ou que conhece muito bem você, sua família. Isso realmente é verdade? O ideal é que a pessoa traga isso, essa informação para o terapeuta? Em partes, né? Eu acho que pode funcionar sim. Só que tem uma questão delicada que é a confiança. O que acontece? No decorrer do processo, né, a pessoa precisa realmente se sentir à vontade, né, no sentido assim, de não julgamento. Então, o que pode acontecer? Quando ela já conhece o terapeuta, essa pessoa, esse cliente, ficar inibido, ficar constrangido de trazer algumas coisas pessoais. Porque falar, ai, não, mas o que ela vai pensar de mim? Né? Então, é esse que é o problema maior. Agora, se não houver isso, né, se realmente houver um comprometimento, né, desse cliente de trazer todas as informações, independente, né, de não se sentir constrangido para isso, e obviamente um terapeuta ético, que não vá usar essas informações, né? Então, esse é uma linha muito tênue de ética, né? Sim, sim. Nesse sentido. Mas é possível um terapeuta atender, sim, alguém que já conhece. Às vezes, até assim, já aconteceu comigo, de pessoas me procurarem por eu conhecer, por já ter um vínculo de confiança. Entendi. Porque então, a pessoa se sente mais à vontade. Tem tantas linhas da psicologia e algumas, por exemplo, né, para quem é cristão, né, tem algumas linhas que realmente não são adequadas, né, assim, vão muito de encontro àquilo que nós acreditamos e àquilo que a gente quer em termos de terapia que possa aliar um tratamento emocional ao cuidado espiritual daquela pessoa. E aí, a gente acaba não tendo muitas opções, né, Ju? Então, quando muitas pessoas chegam, pelo menos quando eu trabalhava no colégio, ou mesmo amigas, olha, você conhece alguma psicóloga, mas eles falam desse, mas eu quero alguém que tenha uma fé, né, porque eu não quero que isso seja tirado do meu filho, né, eu quero que isso seja mantido, que a pessoa fale nessa linha, né, Ju? Então, assim, tem muito disso também, porque eu sempre falava isso no colégio, né? Assim como um professor que tem uma boa oratória, que tem a confiança do aluno, ele pode jogar assim por terra muitos conceitos que esse aluno traz de casa da sua família. E imagina um terapeuta, né? Que você está ali depositando a confiança dos seus medos, das suas coisas mais íntimas, né? Você está depositando nessa pessoa. Então, para ajudar a compor, a compreender essa personalidade, né? Que eu acho que você usou uma metáfora muito linda, né? Do tecido, do bordado, né? Dessas habilidades, dessas faculdades que já vêm conosco, né? Mas como a gente vai usar e o que nós vamos escolher, né, para tecer o bordado mais lindo que vai ser a nossa vida, né? Então, é uma metáfora muito rica, assim, que você usou.
E nessa questão da personalidade, né, Ju? Vamos trabalhar um pouquinho das idades aí, né? Essa Tá. educação da personalidade dentro das idades, porque tem muitas mamães, né? Acabou de entrar a Larissa aí, queridíssima, mãe de 4, né? Tudo uma mãe assim de bastante. A Carol não vi se entrou, mas ontem participou, mãe de 6, sabe? Famílias numerosas, famílias lindas, né? E mesmo aquelas que têm um, não importa. Gente, na hora de entender o que essas crianças querem nos dizer, né? E eu acho engraçado, porque assim, como eu tenho 4 e trabalhei em escola, as pessoas acham que eu sei tudo. Então elas me consultam, né? Eu até brinco, eu vou fazer o blog da Mamãe Lúcia. Elas me consultam. Com algumas coisas, Ju, a gente consegue ajudar, porque é mais ou menos padrão. Mas com outras, é o seu bebê com você, né? Aquele vínculo que é só ali mesmo, né? Núcleo familiar e na primeira idade, bebê e mãe, né? Especialmente a fase da amamentação. Então, às vezes, vem as dúvidas e você fala aquele comportamento padrão, o que você sabe, ou dentro da sua experiência, o que aconteceu com você partilha, né? Mas, às vezes, tem pessoas que relatam assim, eu fiz tudo o que você falou, e minha Nossa Senhora, não deu nada certo. E algumas falam assim, deu super certo, né? Então, assim, eu sei até que tem pessoas que transformaram isso numa profissão mesmo. Vai lá, né? A mãe teve bebê, as mães endinheiradas, né? Porque não são todas que podem fazer isso, e pagam, assim, fortunas para pessoas ensinarem aquele bebê a dormir, né? Então, assim, eu acho tudo isso uma loucura, na verdade. Assim, não uma loucura, mas eu acho tudo muito inovador, assim, né? Como é que as mães de antigamente faziam? Como é que elas criaram seus filhos, né? Amamentaram, fizeram dormir. Conta um pouco da primeira idade, né? Dessas fases. O que a gente tem que fazer? Bom, então quando a gente olha para a questão da personalidade, né, a gente precisa entender que o que acontece, né? Como eu falei, dentro de nós, dentro da criança, existem potências, né? Que é aquilo que pode desabrochar. Só que para isso desabrochar, eu preciso dar as condições, né? Então, por exemplo, a gente veio aí de um período de educação que se fala assim, olha, você não pode interferir na criança, porque a criança ela tem que se desenvolver sozinha. Porque senão você vai oprimir, você vai abafar, né, vai abafar a autenticidade dessa criança. Né? Até Uhum. mesmo na educação mesmo, né? A criança ela vai aprender sozinha, você não precisa fazer muita coisa, né? Ela vai olhando nas interações, ela vai aprender a ler, vai aprender a escrever, mas é meio uma loucura pensar isso, né? E realmente, de fato, é uma loucura. Por quê? Porque a criança ela precisa ser direcionada. Então, é um erro, né? Dizer assim, olha, a criança, você pode deixar ela lá sozinha que ela vai se desenvolver, né? Uma grande diferença entre nós, né, e os animais é justamente isso, né? Que qualquer animalzinho, qualquer, né, um passarinho, uma lagartixa, um cachorro, um jacaré, a partir do momento que ele nasce, ele já é independente praticamente da mãe, né? Talvez aí no máximo um mês, vai. Vamos pensar num coelhinho que nasce todo peladinho, né? Agora eu tenho uma coelhinha aqui em casa. Uhum. Então, ele tem uma dependência maior da mãe, mas assim, é no máximo, né? Agora, um ser humano, se você deixa lá um bebê, ele nasceu, você deixa ele lá sozinho, ele vai morrer, né? E é justamente para isso que nós precisamos olhar, né? Que, por exemplo, do 0 aos 3 anos de idade, a criança, ela vai desenvolver a sensibilidade, que é a questão das sensações mesmo, né? De experimentar o prazer, o desprazer, né? Também a gente... então, como assim a sensibilidade? O que a gente tem que fazer, então? Basicamente, rotina, né? Não é uma coisa rígida, endurecida, não. Mas a criança precisa de rotina. Ela precisa prever o que vai acontecer. Ela precisa saber que está chegando a hora de eu comer. Está chegando a hora de eu tomar banho. Está chegando a hora de eu dormir. A criança precisa dessa previsibilidade. Então, é a questão de higiene, alimentação, sono. São coisas básicas. E que muitas vezes a gente vê, assim, por conta da rotina do dia a dia, né? Trabalho, que a gente acaba deixando, né? Os pais acabam
deixando isso um pouco de lado. Então acaba não tendo, acorda a hora que quer, né? Às vezes a criança dorme meia-noite, 1 hora da manhã para acordar lá 10, 11 horas da manhã, aí toma um leitinho mesmo no TT, aí vai almoçar às 3 horas da tarde, sabe? Não tem uma... Isso, o que é que acontece com a criança? A criança fica instável. Nesse período de 0 a 3 anos, a gente precisa dar justamente segurança, mostrar para essa criança que ela chegou no mundo seguro. E essa segurança, ela vai aprender no seio do lar, né? No colo da mãe, né? Nesse contato físico com a mãe, né? Então, não ter medo de ter a criança no colo, de aconchegar. Eu acho muito importante enfatizar isso, é uma coisa que eu venho pensando, né? Eu vou dizer que eu fui, porque os meus já estão crescidinhos, né? Quem eu consigo pegar melhor hoje no colo ainda é o João, né? O Pedro tá me pegando no colo, mas eu fui uma mãe de muito colo. E fazia, eu já estava pegando no colo, né? E fui uma mãe de amamentar muito. Sempre brinquei que meus filhos eram tudo boi, né? Ficava tudo gordo, mamava, né? Então, assim, eu vejo que existem essas teorias do deixa a criança chorar. E a criança esguela. Ô, Ju, tem consequência isso? Né? De você certeza. Deixar lá chorar, esguelar? Com certeza. O que acontece? A gente tem que ter um equilíbrio. Então, por exemplo, eu também fui uma mãe muito super protetora, então assim, qualquer coisinha já estava lá, né? Meu marido fala que a primeira, né, que já está com 9 anos agora, que realmente mudava a respiração dela. No meio da noite, ele estava dormindo, mudava a respiração, eu já sabia que ela estava acordada. Uhum. Então, ela não precisava nem chorar, porque ela mudou o jeito de respirar. Eu, já levantava, já estava ali, porque eu sabia que ela tinha acordado. E isso é um erro também. Uhum. Porque a gente precisa deixar a criança chamar, sentir esse incômodo, né? Então, ter assim, tudo na mão, tudo pronto, que não dá nem tempo da criança sentir o desconforto, né? Isso também não é bom. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio, né? Agora, deixar a criança desamparada, né? Deixa chorar, 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 chorar. Claro que a mãe, ela vai observar o que é manha, por exemplo. Eu acho que toda mãe sabe o que está acontecendo com o seu filho, né? Tem uma doutora, uma pediatra, agora esqueci o nome dela, mas você sabe qual que é, Lu? Que ela fala, né? Que mãe sabe mais do que médico. A mãe, ela pode não saber o nome do problema que a criança tem, mas ela sabe tudo. Olha, você pode perguntar para a mãe porque ela vai saber. Tá assim, tá assado, tá diferente desse jeito, né? Isso é de mãe, né? A gente sabe disso. Uhum. Então, tem olhar para esse equilíbrio nesse sentido. Mas uma criança muito pequenina, um bebezinho, ele precisa desse amparo. Ele necessita, porque, veja, ele tá lá dentro da barriga, todo apertadinho, né, quentinho, tudo confortável, de repente ele nasce num ambiente totalmente diferente, ele está lá solto, né, e a gente precisa olhar para isso, até porque o bebê ele não tem consciência de que ele nasceu, né, até 10 meses, até 1 ano, a criança tem um vínculo com a mãe muito forte, porque ela ainda não tem essa consciência de que ela e a mãe são coisas diferentes. Uhum. E aí a gente precisa pensar, né, nessa mãe que, por várias razões, precisa logo tão cedo deixar essa criança com uma terceira pessoa ou numa escolinha, e aí a criança fica lá das 7 da manhã às 7 horas da noite, né, desde bebê até um pouco maior, né, a gente até comentou algo do tipo assim, quantos relatos a gente não escuta do bebê que sai da escolinha com uma fralda e já vai dormindo no carro e chega na creche com a mesma fralda. Sim, os professores relatam isso, né? E não é só realidade de creche, né, Ju? É realidade muitas vezes de escola particular também. Então, assim, lógico que a nossa intenção não é determinar como as pessoas vão viver, mas eu acho importante que as pessoas entendam que ter filho não é um evento, né? Não é para você fazer chá revelação, para você fazer festa, não é isso. Filho, como eu coloquei num dos posts, né? É assim, é um serviço, é um ato de amor. Nós somos convidados por Deus para sermos colaboradores na criação, né?
trazermos a vida ao mundo, a mulher e o homem, né, da maneira como Deus pensou. Então, assim, ficar pensando num filho só porque, nossa, eu casei, então agora tem que vir um filho, né, por uma pressão social, seja o que for, vai ser mais difícil. Ter em mente que a gente vai abrir mão de coisas, não tem como ter filho e não abrir mão, né? A gente precisa sim. Tem uma pessoa, a Marcinha aqui colocando, né? Com a pandemia eu acabei ficando mais com a minha filha do que eu imaginei. E foi o que ela Olá. respondeu, né? O que ela teria perdido se não tivesse tido a pandemia? Ela não teria visto a filha crescer tão de perto, né? Então, assim, são coisas que quando a gente se torna mãe, a gente começa a reavaliar, né? Porque as crianças, elas vão sim se adaptar, elas vão vivendo, elas vão viver. E o ser humano tem Sim. essa capacidade de adaptação. Mas eu penso assim, cada fase a gente tem que viver de maneira muito intensa, de modo que a sua vida não seja uma vida saudosa. Ah, eu tenho tanto. Outro dia minha mãe falou assim para mim: você vai sentir tanta falta de tal coisa, mas era assim, era malcriação. Eu falei: eu não vou sentir falta de malcriação. Eu vou sentir falta das coisas boas, não sinto falta de coisa ruim, né? Então, assim, eu sei que o que ela quis dizer, né? Que é esse barulho na casa, né? Essa casa cheia de vida, entendeu? Mas de coisa ruim eu não vou sentir falta, não. Vou sentir, claro, falta, mas eu quero sentir uma falta gostosa. Então, importante, assim, cada fase a gente viver de maneira intensa. Eu não sou uma mãe que viveu todas as fases de maneira intensa, eu vivi da melhor maneira que eu pude viver, né, naquele momento. Também tem muito isso, a gente não ter essa cobrança de, porque olha, eu fiquei trabalhando, eu sinto que com o Pedro eu não fui assim, que nem eu tô conseguindo ser com o João. Não, o relacionamento com o Pedro é ótimo. Ele tem toda a consciência de que eu fiz o melhor que podia ter feito naquele momento, que a situação era uma situação diferente, né? Então, Sim. eu acho assim, tudo isso que está sendo colocado, do 0 aos 3 anos, essa presença constante, esse apego, sabe? Isso traz realmente muita segurança para a criança, né? Sim, e eu acho E que quando muda, nós mães Júlia? não podemos ter medo de fazer a escolha pelos nossos filhos. Porque a mulher hoje, ela é muito cobrada. Falou-se tanto da libertação da mulher, né? Porque a mulher tem o direito de decidir onde ela está, mas tem certeza? Na verdade, a mulher que escolhe estar com os filhos, ela é tão olhada com os olhos, né? É tão pesado, Sim. né? Como Eu assim você vai escolher ficar em casa com seus filhos? eu já fui indagada muitas vezes assim: você não vai voltar a trabalhar? Minha resposta: nunca trabalhei tanto nessa vida, Jesus. Serviço de casa não tem fim. Ser mãe é vinte e É, quatro horas, né? Então eu tinha lá o meu trabalho, ponto, né? Passou o dedinho lá no ponto, acabou, acabou. Embora a gente saiba, né? Eu que sou meio workaholic, sempre fui, estava sempre ligada nas coisas que estavam acontecendo, né? Mas assim, não por uma exigência. Agora, ser mãe exige o tempo todo, mas é um período, né, Ju? Porque se você criar, né, educar essas crianças numa segurança, que depois de adultos vão ser aqueles filhos assim, ó, que você vai ser realmente uma conselheira, você vai ser aquela pessoa que ele vai te procurar para aconselhar, né? Para matar aquela saudade gostosa, mas os problemas ele, né, ele dá conta de resolver, porque você educou um ser humano firme e confiante, né? Então, eu acredito, né, que seja esse aí o sentido que a gente deve dar para a educação dos filhos. sim, olhar para isso, né? Eu mesma abri mão, né? Eu me formei na faculdade, logo engravidei da Maria Júlia e eu escolhi estar com ela, né? Continuei estudando, continuei fazendo as especializações, as formações, né? Atendi em horários que era possível, mas eu fiz essa escolha, né? E não me arrependo, não me arrependo. Acho que foi muito positivo, né? E em cada filho, né? Eu tenho 3 filhos. O primeiro ano eu deixei exclusivo para eles, né? Que graças a Deus eu tive essa possibilidade, né? Não são todas as mulheres que têm, a gente tem Sim, consciência disso, sim, né? E sim. não estamos aqui para ficar pondo o dedo no nariz de ninguém, não é isso. Mas eu acho que vale a pena refletir e analisar, será mesmo que não dá para ter mais tempo com os filhos?
né? Sim. Eu acho que é necessário fazer pelo menos essa reflexão. E o tempo, né? Voltando ao que a gente falou ontem, a pandemia trouxe essa possibilidade. E é por isso que a gente está falando sobre esses assuntos, porque nós estamos tendo essa oportunidade de estar em casa com os filhos. E é isso que a gente quer deixar, né? Olhar para eles, né? Ver essa situação, como você falou, aula online, uma loucura, etc, etc. Mas o que mais? Você estar próxima, você realmente ver o desenvolvimento do seu filho, como ele lida com as matérias, como é que ele responde com a professora, como é que ele lida ali em sala de aula. Você ter essa possibilidade dessa proximidade, né? É uma oportunidade única, na verdade, o que está acontecendo para muitas famílias. Né? Para muitas famílias que tinham um trabalho assim maluco, imagina lá São Paulo, que loucura, né? Qualquer lugar que você vai é mais de 1 hora para você chegar, né? E aí como é que ficavam esses relacionamentos? E hoje talvez essas famílias estejam tendo essa oportunidade. Então a mensagem é para essas famílias, olha, aproveitem esse tempo, né? Aproveitem ao máximo e de repente olhar para isso e falar assim, olha, de repente eu consigo continuar trabalhando dessa forma, que eu possa estar mais próxima dos meus filhos, né? Porque eles realmente precisam dessa proximidade, né? Então, a gente vai falar da personalidade, que na verdade ela se forma até os 12 anos de idade, né? Então, de 0 a 3, é isso que eu falei da questão da estrutura, né? Quantas famílias chegam para mim no consultório, né? E é uma questão assim de organizar a rotina da casa. Sabe? De falar, gente, vamos organizar essa rotina, vamos começar a colocar horário, né? Estabelecer para dar. A criança, ela tá ali, parecendo que ela tá flutuando. De repente, a gente começa a organizar os horários, como muda o comportamento da criança. Porque o que ela precisa se sentir segura, estar num ambiente seguro, onde ela sabe, olha, o que vai acontecer de fato, o que ela pode esperar. Né? Então, estar numa família estruturada, desde o horário das rotinas básicas de sono, de alimentação, né? Você vai falar sobre alimentação, como isso é importante. Então, não enche o saco, tá bom, vai lá, pega lá o bombom, pega uma bolacha, né? E tá tudo certo. Porque dá trabalho, cansa também, né? Essa necessidade que as crianças têm da nossa presença. Tá, deixa eu colocar logo um desenho na televisão, e para eu ficar aqui tranquilo e fazer o que eu preciso, né? Sendo que a criança às vezes só precisa mesmo desse olhar, dessa atenção, de você ouvir o que ela tem para te dizer, né? Porque o tempo da criança é tão diferente do nosso, eles não têm pressa, né? Que bom que eles não têm pressa. E a gente precisa voltar a isso, olhar para as coisas, né? Aproveitar o momento, estar presente em cada situação. Né? Então, nesse primeiro período, é interessante porque a criança ela começa a desenvolver esperança. Né? Por que esperança? Porque se eu sei o que vai acontecer, eu não me desespero. Né? Então a criança começa a aprender a esperança no berço. Porque ela sabe que se ela chamar, a mãe vai aparecer. Que ela vai ter o aconchego, que ela vai ter o alimento. Que se ela está se sentindo suja, ela vai ser limpa. Isso é esperança. Né? Ela também vai aprender a temperança, né? Que é lidar com o prazer e o desprazer. Sim. Né? Então, que a partir de 1 ano, então até 1 ano dela, aquela coisa, né? Mama o quanto quiser, não é? Mas daí depois, olha, já cresceu, vamos começar a tirar esse mamar, vamos começar... A criança começa a aprender a temperança, de saber que, olha, não é toda hora que você vai mamar, vai ter que ter horário, né? Então você vai comer a comidinha, agora não é hora de tomar o leite, né? E você começa a mostrar para a criança que não é assim, olha, qualquer necessidade vai ser resolvida imediatamente. Veja, a personalidade começa a se desenvolver aí, no berço, de pequeno. E aí depois, a gente vai então para uma fase de 4 a 7 anos, que é uma fase super interessante, porque a criança começa a despertar. Né? Até 3 anos é muito bebê, não tem muita consciência das coisas que estão acontecendo de fato. Tanto que se a gente parar para pensar, quem que se lembra
dos 0 aos 3 anos de idade? Muito pouco, né? Só pessoas que têm memória mesmo, fotográfica, memórias que têm lembranças, mas é muito difícil qualquer pessoa se recordar dessa primeira fase, né? O que a gente traz é, por exemplo, pessoas ansiosas. Como a gente começa a analisar, você vê que tem uma relação direta à primeira infância, dos 0 aos 3 anos de idade, que é uma criança justamente que não teve essa segurança, que não teve essa rotina, que não teve presença, né? Que foi lá levada muito cedo para a escolinha, enfim, que não teve esses cuidados básicos, né? E às vezes a ansiedade da vida adulta tem relação direta com essa fase. Né? É possível, mas aí é possível tratar, né, Ju? Não está perdido, né? Nada está perdido. Eu acho que é uma questão, assim, de reconhecer, né? Porque também eu falo assim, ai meu Deus, então agora essa minha ansiedade é culpa da minha mãe que me deixou na creche quando eu era pequeno, né? E aí fica nessa imaturidade de depositar numa situação, no outro, algo que você já está grandinho para mudar, né? Então eu detectei de onde vem, qual é a causa, mas daqui para frente o que eu vou fazer com isso? Né? Agora sou eu que tenho que mudar essa situação, né? Não posso ficar ali preso eternamente e justificando as minhas atitudes já na idade adulta por eventos que aconteceram lá na primeira infância, né, Ju? Ou em outras situações até na vida intrauterina, né? Que tem as pessoas que fazem, né? Trabalham com essa regressão e vêm lá, percebem uma rejeição, alguma coisa, né, que não estava ali de acordo, e depois usam isso para o resto da vida como justificativa para suas más escolhas, né? Então é possível tratar. Detectou, daqui para frente eu vou cuidar disso e vou chegar ali no meu equilíbrio, né? Exatamente, é tomar as rédeas, né, da própria vida, das próprias escolhas, né? E isso é o mais importante. Né? Então, veja, de 4 a 7 anos, a gente vai desenvolver nessa criança a vontade e a afetividade. Né? Porque ali a criança ela vai ter, né? Claro que a afetividade a gente vai trabalhar também dos 0 aos 3 anos, né? Obviamente, mas a partir de 4 ela começa a ter mais consciência mesmo, a perceber de fato que ela é amada, né? Que ela é correspondida. Né? O que é amor de uma maneira ainda muito primitiva, mas ela já começa a entender, ela começa a aprender a dividir, ela começa a entender que ela faz parte de uma, mesmo que seja pequena, mas uma comunidade. Ela faz parte, ela precisa fazer parte de fato, participando das atividades. Então, assim, aquela questão de fazer a criança participar mesmo das coisas da casa. Ter responsabilidades de acordo com a idade, obviamente, né? Mas já ter responsabilidade, guardar o próprio brinquedo, né? Deixar as coisas arrumadas, com orientação, obviamente, dos pais, mas essa criança já começa a desenvolver essa responsabilidade consigo mesmo e com o próximo, com aqueles que convivem com ela. Né? E aí ó, é a fase da busca do bem, né? Deveres, o bem comum, limites de sim e não, saber a questão da mentira, que é inaceitável, é uma fase que as crianças mentem muito. Sim. Mas elas não mentem porque elas são maldosas, porque elas são maliciosas. Não, porque elas estão testando. São estratégias. Eu estou diante de um problema. Eu não sei, eu tenho potências aqui dentro. Tem potências que vão para as virtudes e tem potências que vão para os vícios, né? Sim. E aí eu vou usar o que eu tenho aqui dentro, preciso testar para ver se funciona, né? Então a mentira é uma estratégia de resolução de problema. Ué, se eu minto, eu evito, entre aspas, um confronto, eu evito um problema naquele momento. Porém, eu vou gerar um problema muito maior depois. Né? Então a gente precisa ir educando a criança desde pequena para esse entendimento. Porque a criança ela é muito imediatista, ela funciona com o imediato. Ó, se a mentira naquele momento funcionou, nossa, perfeito. Vou fazer isso mais vezes. Né? E então também é aquela questão do reforço. E essa questão da presença, Ju, faz essa diferença também, porque a criança ela tem que ser corrigida no ato.
Então, às vezes, Isso. assim, isso eu estou falando da minha experiência, né? Então, aconteceu um evento aqui de manhã, eu estou no meu trabalho, vou encontrar só a criança às 6 horas da tarde, aí a minha funcionária comentou que ela mentiu de manhã, ou fez alguma arte, alguma coisa assim, aí eu vou lá à noite, né? Então, não é a mesma capacidade de um adulto de fazer, né? De ter esse feedback, lembrar tudo que aconteceu, rememorar para a criança já. Aquilo ali já passou para ela. Então, aí você vai fazer aquele discurso e para a criança aquilo já evaporou. Ela não sabe mais por que você está chamando atenção, né? Então, Exatamente. isso também tem essa diferença, né, da correção no ato, porque aí a Sim, criança ainda dos está fresco, né, na memória o ato, Isso. né? Então, naquele momento, a mãe, o pai, né, ou o cuidador que estiver ali atento, né, já vai fazer a correção, já vai fazer a reflexão junto com a criança, né? E muitas vezes, por exemplo, na escola, né, se fala muito disso, de colocar para a escola certas responsabilidades. Mas, por exemplo, as virtudes é muito difícil você desenvolver dentro da escola. Por quê? Porque as crianças, né, são muitas crianças para um professor, né? Ele não consegue olhar individualmente cada criança. Então, às vezes, ele vai ver um recorte da situação. E, às Sim. vezes, ele acaba agindo injustamente com determinada criança, né? De acordo com o temperamento. Às vezes, é uma criança que fica mais, né, na dela, ou é uma criança muito expansiva e que acaba causando um certo alvoroço, né? E não tem como ter um olhar particular, né, específico para aquela criança, para realmente entender o que está acontecendo. Isso não Né? pode ser delegado mesmo, né? Para a escola, que Então, é uma queixa frequente, né? Então, assim, está transferindo responsabilidade, né? Claro, os professores vão fazer o melhor que podem, mas realmente não dá. Então, não é responsabilidade. a gente tem dificuldade com, né? Vou falar 4 aqui em casa, quando você está numa sala com 30, cada um com uma história diferente, um temperamento diferente, e você tendo que trabalhar conteúdo, né? Então, essa transferência de Sim, fato não pode acontecer. E quando a gente precisa, né, Ju, trabalhar fora e transferir essa responsabilidade para alguém, que essa transferência seja feita a contento. Então, eu estou confiando o meu filho a esta pessoa. Eu preciso saber que essa pessoa vai corrigir e eu tenho que validar essa correção. Por isso tem que ser alguém que a gente sim, confia, né? Por isso que não pode ser uma avó molenga, porque tem vó que é coração mole, né? Com os filhos foi o sim. cão, depois com os netos pode tudo o que quer. E essa criança, e depois chega na casa da mãe, ai, na casa da mãe não pode nada, na casa da avó pode tudo. E A aí criança, ela complica. fica uma geleia, né? Então, Exatamente, com certeza. Né? precisa Com certeza. ter essa consciência também, né? De, assim, eu tenho essa pessoa, ela olha os meus filhos para eu trabalhar, mas eu já falei que ela não é para ela corrigir. Ela anota o que meu filho fez e quando eu chegar eu corrijo. Ah, seu filho não sabe nem o que você está falando mais. Né? Para ele já passou, né? Com certeza. Né? Ô, Então, a gente Ju, precisa ter essa consciência, até porque, Lu, rapidamente, né? A gente vê a consequência. Então, quando você correr, às vezes a criança está aqui de ponta cabeça dentro de casa. Você uhum, vê que a educação está sendo efetiva quando ela está fora da sua casa. Aí você recebe, né? Nossa, seu filho é maravilhoso. Nossa, que menino, né? Brilhante, educado. E aí você começa a receber os retornos de fora de casa. Aí você vê que a sua educação está sendo efetiva. Né? uhum, Então, às vezes, na rotina do dia a dia, a gente não enxerga muito bem. Nossa, eu estou fazendo tudo errado, não está dando certo. Mas se você é um pai ou uma mãe atento, né, que procura estar sempre assim, tendo um olhar, né, olhar para essa criança, para a necessidade daquela criança. Então, não é assim, olha, eu vou agir sempre da mesma forma diante de uma birra, mas o que está acontecendo naquela situação? Porque às vezes é uma birra que é o mesmo comportamento, porém uma circunstância totalmente diferente. uhum. Né? Aconteceu outro dia aqui mesmo, que eu acabei trabalhando o dia todo, e aí meu filho do meio, o Léo, estava super agitado. E ele começou a chorar, gritar, espernear.
Mas por quê? Porque ele tinha saudade, né? Mesmo estando aqui, né, no quarto próximo, mas ele ficou aflito com essa minha ausência. Então, aquela birra, naquele momento, tinha uma mensagem diferente de uma birra de simplesmente de desobediência. A gente precisa ter esse olhar, né? Ouvir essa criança, sentar, explicar, dar o afeto que ela precisa, é claro que tomando cuidado para não reforçar o comportamento, mas a gente precisa ter esse olhar, que somente um pai e uma mãe atento vai conseguir. Sim, é o que a Fran colocou, né? Não é só estar junto com o filho. É realmente ter aquele tempo de qualidade que é o olhar, né? O tempo de qualidade necessita que você esteja olhando para o outro, né? Olhar, não assim, eu estou o tempo aqui com meu filho, mas nós estamos fazendo alguma atividade, estamos assistindo a um filme, né? Que eu, por exemplo, adoro assistir filme com as crianças, né? Mas não pode ser aquela que a gente tá nesse momento olhando para a TV. A TV tá lá com o filme e a gente tá nesse momento juntos, mas eu não estou observando, né? Então, o tempo de qualidade é olho na criança, olhar no outro, né, Ju? Observar esses movimentos, né? Entender cada circunstância, né? Ô, Ju, e de 8 a 12? De 8 a 12, que é a outra fase também bem determinante aí, né, da personalidade. Sim, porque é a fase da inteligência. Né? Então, aí, a partir de 8 anos, a criança, ela já tem, até fala-se na igreja, né, a partir dos 7 anos já é a idade da razão. Antigamente, as crianças faziam a primeira comunhão aos 7 anos, já iam se confessar, né? Porque já é a idade da inteligência. E a gente precisa desenvolver essa inteligência. Mas que tipo de inteligência? Não é só encher a criança de aula de inglês, de espanhol, de futebol, de piano, de bateria, de chinês, de francês. Não é só essa inteligência. É a inteligência da busca da verdade. É nessa fase que a gente vai estimular e dar algo palpável e concreto de espiritualidade, né? De coisas belas. Aliás, desde pequenininho, nós precisamos oferecer aos nossos filhos a contemplação do belo, de ter contato com coisas belas mesmo, bonitas, né? E isso vai desde o sabor do alimento, né? Um alimento bem preparado, né? Até com organização das coisas. Eu falo, olha, eu tenho grande dificuldade com a organização. Minha mãe está assistindo, ela deve estar dando até risada de mim, né? Mas eu tenho me esforçado muito, porque isso faz uma grande diferença, né? As coisas arrumadas, né? É claro que a gente não precisa viver num showroom, não é isso. Porque casa com criança é casa com criança. Vai ter brinquedo, né? Na sala de jantar, não tem jeito. Mas tem que ter uma certa estabilidade visual, né? Dar aos nossos filhos o contato de histórias, por exemplo. Então, não deixar o tempo todo na televisão. A televisão, ela tem uma série de coisas que o cérebro humano ele não está preparado, principalmente a criança, de receber aquela quantidade de luz, aquela quantidade de cores, a velocidade com que passam as cenas. Tudo isso interfere no... né, Ju? Já vem tudo pronto, né? É diferente da leitura que você tem que criar, né? Então, tem a descrição de uma personagem ou de um ambiente e a sua mente vai criar isso, né? Exatamente. Depois que a TV te deu pronto, você já não consegue mais. Eu acho muito interessante, por exemplo, se você pegar 2 filmes internacionais, um mesmo ator, mas com dubladores diferentes. Né? Então, você fala assim, mas essa não é a voz dessa pessoa. Porque assim, já vem tudo tão pronto que o seu cérebro decodifica aquela imagem com aquela voz, né? Imagina só o Wolverine, que é um personagem que eu amo, com a voz de sei lá quem. Então, não, tem que ser aquela voz, né? Então, tudo muito pronto. E depois que a gente já está com uma certa idade, né, Ju, acaba sendo um descanso você não ter que elaborar tantas coisas, porque a gente precisa elaborar o tempo inteiro. Mas a criança, ela tá cheia de gás para elaborar tudinho, né? Sim, então, exatamente. Ela precisa disso. Sim, ela a precisa, fantasia, então, assim, né? evitar o máximo, né, essa exposição à televisão, aos jogos, né, e oferecer para ela o contato, né,
com jogos mesmo, jogo de manipular, né, de montar, de ter coisas em casa, para ela usar a criatividade. Então, ter muita, sabe, cartolina, papelão, EVA, canetinha, tinta, seja uma caixa que chegou com uma encomenda, uma caixa de papelão, dá na mão da criança, deixa ela pensar o que ela vai fazer com aquilo, transformar num brinquedo, né? Você entendeu? Isso que a gente precisa voltar ao que a gente fazia na nossa época, né? E isso é importantíssimo para o desenvolvimento da inteligência, né, da criança, ter contato com histórias, né, entre bem e mal, para ela já ver essa dicotomia, né, para ela ver essa batalha entre o bem e o mal, a busca do bem, né, a busca das virtudes nos personagens. Olha como esse personagem se destaca nessa virtude, aí você discute com a criança, você mostra, ela vai se espelhar, né? Ela vai se espelhar, ela vai começar a aprender. Então, lembra das potências aqui dentro? Como que a gente estimula essas potências? Né? Tendo contato com coisas adequadas. Né? Então, ter contato mesmo com histórias de vida dos santos, eu gosto muito. Né? Então, você pode, que nesses dias eu comprei um livro em histórias em quadrinhos que vem alguns santos. Né? É um pouco mais lúdico, né, mas chama atenção, e isso faz com que a criança, nossa, a minha filha, pelo menos aqui, ama, né? Antes ela tinha muita resistência com a leitura, agora ela está assim, amando, e está sendo muito bacana isso. Né? Então a gente precisa ter esse olhar, que dos 8 ou 12 anos, então, a gente vai desenvolver a inteligência, a questão da fé, da moral e dos costumes. Sabe aquele tripé, fé, moral e os bons costumes. Sim, os bons costumes mesmo. Sim. Né? E ela tem que participar, ela tem que se sentir parte dessa comunidade que é a família. Né? Ter mais responsabilidades dentro de casa. Né? Participar mesmo das coisas, deixar ela fazer as coisas. Né? A gente tem resistência de deixar as crianças fazerem. Por medo de se machucarem, por medo de vai fazer errado. Né? Só que daí a gente acaba deixando essa criança frágil. Ela não consegue fazer. Né? Quando que ela vai aprender? Né? Então, hoje mesmo, eu estava meio atribulada, tinha que fazer a janta, minha filha virou para mim e falou, mãe, deixa que eu vou lá, eu vou fazer os ovos, eu vou quebrar os ovos, vou fazer. Minha vontade na hora foi assim, não, vou deixar que eu faço, né, rapidinho. Falei, não, filha, vai lá e faz. Fez perfeitamente, sabe? E é até bonito, a gente fica feliz de ver, né, a vontade em querer participar, né, e como a criança está se desenvolvendo. Não é uma coisa tão simples de ir lá quebrar um ovo, né? Agora tem a coelhinha aqui em casa, olha, tem que ir lá, tem que colocar ração, tem que ver se ela está tomando água, né? Sabe? Tem que desenvolver essa noção de responsabilidade, de participação, da caridade mesmo, né? Nós temos uma família um pouquinho maior, né, Lu? Então, tem um prato de salada, então tem que dividir. Tem que dividir o prato de salada, né? O chocolate, tem que dividir o chocolate. Né? Eu achei até bonitinho esses dias o Léo, que tem 3 anos, ele vai fazer 4. A gente foi dar um bombom para ele, um bis. Aí meu marido deu 2 bis para ele. Ele falou, não, papai, um só é o suficiente. Não, meu filho, mas pode comer, eu tô te dando para você comer. Não, mas se eu comer os 2, a Tata vai ficar sem. Ele fez questão de pegar e levar para Tata, sabe? E como é bonito ver isso, né? Sim. Fala assim, poxa vida, né? Que depois vai se transformando muito, né, Ju? Exatamente. E a gente precisa deixar a criança fazer isso. Larga a mão de ser bobo, come chocolate. Não é? Não. E olha só, tem pessoas que a gente acaba falando essas bobagens. Para de ser bobo, come chocolate, eu tô te dando chocolate, come. Não, você tem que aproveitar a oportunidade, aquilo que se apresenta. Né? As oportunidades, elas se apresentam pra gente, a gente não pode deixar passar. Meu filho, que bom que você tá pensando na sua irmã. Que bom, isso mesmo, vamos dividir. Né? E aí você começa a desenvolver esses valores. Vamos dar uma olhadinha no horário, já tá quase no fim. Ju, a gente fala bastante, mas acho que tá sendo bom, né? Muita informação, graças a Deus. Então, assim,
nós falamos um pouquinho dessa questão das fases, né? Agora, vamos fazer aqui pensar no seguinte, Ju. A pessoa já fez 12 anos, tem muito tempo que ela já completou 12, né? E ela tá lá já numa idade mais avançada e ela percebe que ela parou lá nos 12, né? Deram até um nome para isso, que é a tal do síndrome do Peter Pan. É isso, né? É aquela pessoa que vive realmente na terra do nunca, porque isso não existe na realidade, né? Não tem como você manter, né, ou parar na idade de início da maturidade e lá ficar, né? Então, essas pessoas que não conseguem, assim, assumir responsabilidades como devem, de acordo com a sua idade e tudo mais, e tem muito a ver com essa formação, com essa educação da personalidade que foi, né, geleia, que foi uma coisa que não foi trabalhada, né? Mas tem salvação, né, Ju? Tem que ter uma salvação. A gente precisa olhar bem. Então, por exemplo, um adulto que ainda está na adolescência, vamos dizer assim, né? Ele vai precisar de ajuda psicoterapêutica. Dificilmente um adulto, né, uma pessoa na vida adulta que está ainda nessa fase, né? A gente fala da quarta camada da personalidade, que é essa busca de completar esse ciclo, né? Essa pessoa vai ter dificuldade de fazer isso sozinha. E aí entra a questão da humildade de reconhecer que ela precisa de ajuda, né? Para se desenvolver, para amadurecer. Ela vai precisar de ajuda profissional e ela vai precisar de ajuda de bons amigos, de pessoas que olhem para ela e não tenham dó de falar, olha, você precisa melhorar nisso. Né? Sabe? Porque às vezes a gente deixa de falar para as pessoas que a gente convive aquilo que é necessário falar, para tentar, vou preservar, deixa para lá, vou arrumar confusão, né? Agora, um adolescente também, que não teve essa personalidade desenvolvida, a gente precisa olhar para onde que ela parou nessa fase de desenvolvimento. Né? E aí continuar a estimular esse adolescente. Então, oferecer mesmo essas motivações da próxima fase. Sabe? Então, por exemplo, uma pessoa que está ainda lá naquela fase da vontade e da afetividade, né? Que seria lá para a terceira camada da personalidade, que ainda está naquela coisa do prazer e do desprazer. Eu vou mais pelo prazer. Né? Eu só faço aquilo que eu gosto, aquilo que é confortável, eu só quero saber o que é bom da vida, né? A gente precisa da motivação da próxima camada para ela, né? Para ajudar ela a se desenvolver. Falar, olha, vamos dar um próximo passo. E você tem que exigir. Então, o que a gente não pode deixar é de exigir dos nossos, não ter receio de exigir deles. Né? Mostrar que eles são capazes, porque às vezes as crianças não fazem muitas coisas, ou os adultos crescem achando que não são capazes, que são fracos. Tem essa sensação mesmo e acabam não fazendo, acabam ficando por isso mesmo. Aquela fala equivocada do início, né? Aquela pessoa que vai, faz, é decidida, a personalidade forte, né? Que defende suas ideias. E aquela pessoa que não vai, que é pacata, essa tem uma personalidade fraca. E não é uma personalidade que não foi trabalhada, né? Ela não foi educada, não teve os estímulos corretos naquela fase, né? Mas, mesmo depois, na idade adulta, esse reconhecimento, Ju, o exercício das virtudes, ele pode aplacar esses equívocos anteriores. Né? Com certeza. Para cada vício que já vem aqui na nossa realidade decaída, a gente tem uma virtude que se contrapõe e que, se a gente entender isso e buscar esse exercício, né, diariamente, constantemente, tendo essa consciência da presença de Deus constante na nossa vida e de que a gente tem que buscar viver com a dignidade de filhos de Deus, não é qualquer coisa, né? Ser filho de Deus é a dignidade. Então, você vai em busca do exercício das virtudes e vai aplacando essa imaturidade, né? Essas coisas que ficaram mal trabalhadas, né? Que ficaram deseducadas naquele momento, que era o ideal, né? Mas que pode não ser o único da vida da pessoa, né? Até porque, né, Lu, as potências continuam aí dentro, né?
As potências continuam aí, a gente precisa desenvolvê-las, e é justamente o caminho, né? A prática das virtudes. Então, olhar, se reconhecer, olhar para si e falar assim, olha, qual é o meu maior vício? Né? Então, quando a gente fala de vício, a gente está falando, né? Preguiça, gula, inveja, avareza, soberba, né? Luxúria e a ira, basicamente. O que se sobressai em mim? O que se sobressai é a ira, por exemplo. Então, eu tenho que desenvolver no meu dia a dia a mansidão. Né? Procurar exercícios para me ajudar a ser mais manso. Né? Eu tenho a gula como problema. Então, eu preciso da temperança. Né? E aí, como é que eu faço da temperança? Então, ao invés de comer 2 pedaços de bolo, eu vou comer um só. Sabe? Eu vou fazer uma oração antes de comer. Sabe essa coisa de você ensinar a criança a fazer uma oração antes de comer? Você está ensinando a temperança. Você está esperando ela, a paciência, ela esperar. Né? Então, são exercícios que a gente precisa primeiro olhar. Olha, qual é o meu maior vício, o que está mais forte nesse momento? E procurar aquela virtude que vai me auxiliar nesse desenvolvimento. Sim, sim. Ô, Ju, como a gente está batendo aqui na porta e daqui a pouco o Instagram tira a gente daqui, vamos combinar o seguinte, né? Primeiro agradecer quem ficou com a gente durante essa hora, né? Esperamos que tenham aprendido, refletido sobre o tema aqui que a gente propôs. E vamos fazer, né? Eu acho que você pode fazer, e aí eu compartilho esse contraponto dos vícios e das virtudes, sabe? O que exercitar para combater esses vícios que falam alto em mim, né? Na minha personalidade. E a gente deixa lá no feed para as pessoas aproveitarem, né? E a live também vai ficar salva, tá, gente? Vou deixar lá para vocês poderem, né, falar para outras pessoas, se gostaram, divulgarem, as pessoas poderem assistir num outro momento. Tá joia? E amanhã nós esperamos, né, vocês e mais os colegas aí, as pessoas que vocês, seguidores que vocês possam compartilhar, né, e propagandear. Vamos falar sobre os temperamentos, né, Ju? Tem muita coisa aí legal, interessante para... Com certeza, a gente vai falar um pouquinho mais amanhã, e aí eu vou fazer assim, uma postagem para falar um pouco mais das virtudes e dos vícios. Perfeito. E obrigada, gente, pela presença, e até amanhã. Nós vamos abrir a caixinha, tá, gente? Aí vocês vão fazendo os comentários lá, dúvidas e tudo mais, né? Tanto no meu quanto no da Ju, a gente coloca lá a caixinha para vocês comentarem. Tá joia? Obrigada da presença, viu? Um beijo, bom descanso para todo mundo. Beijo, Ju, até amanhã. Um beijo, tchau. Tchau, tchau.